Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confia. Louvar em meio ao vale. Cantar quando está tudo bem é fácil. Diz a Bíblia que até o ímpio canta, fica alegre quando está tudo bem. Nós cantamos em meio ao vale, porque nossa promessa não é viver aqui. Nós estamos de passagem, para quem não sabe ainda, para quem está muito grudado no sistema, para quem está aguardando novos políticos, para quem está aguardando novos governos. O nosso governo não é aqui, nós vamos morar no céu. Nós somos como que peregrinos nessa terra. E o Senhor deixa bem claro, viu? Aquele que quiser cuidar muito dessa vida aqui, perde a vida vindoura. Perde aquela vida garantida por Cristo Jesus. Então, e outro sim. E o que me deixa alegre é a boniteza do Evangelho. Não é imposto, é exposto. Se alguém quiser, tem alguém que quer Jesus? Se alguém quiser me seguir. Aí pergunto para mim, não vou nem pegar. É fácil negar a si mesmo? Há uma guerra nas faixas etárias, na igreja. Há uma guerra para renúncia. Nós, por exemplo, queremos perdão, mas não conseguimos perdoar. Nós queremos receber, mas não conseguimos abrir a mão. Ele está dizendo, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então tem que ter renúncia. Nós precisamos, cadê a irmã Santa? Não veio, está ali. Eu preciso de uma reunião com os adolescentes. Quando todos vêm, regente, coordenador, todo mundo vai falar, mas não é guerra. Todo mundo vai se expressar, mas precisa acontecer algo novo aí. Em nome de Jesus. Pelo valor que vocês têm, pela necessidade que nós precisamos de vocês aqui, é preciso a gente colocar uns pingos nos is, colocar alguma coisa no seu lugar. Porque Jesus também vai arrebatar adolescentes, sim ou não? Os adolescentes creem no arrebatamento da igreja ainda também? Então, vamos nos encontrar. E eu creio que o Senhor estará nos orientando. Eu não vou dizer que vai terminar em pizza, mas se trouxer a gente come. O fator é glória. Tem que terminar em glória. Mas se aparecer pizza, né, a gente come, né? Nós vamos, irmãos, dar continuidade. Quero agradecer. A gratidão deixa a porta aberta. Quando você faz alguma coisa por alguém que alguém não te agradece, você fica meio triste. Quero agradecer aos irmãos que entenderam a nossa escala, o trabalho do 1º de maio. Sei que muitos não puderam ir, outros não quiseram ir, mas os que foram, que Deus recompense os músicos que estavam lá, Deus recompense os obreiros, as irmãs que se esforçaram, tenho certeza que foram alimentados, porque foi um dia maravilhoso. Na presença do Senhor, nós também corremos para entregar aquela laje, aquele espaço. Não foi fácil. Foi um pedaço de dedo, foi uma costela, foi uma vesícula, foi muita correria para cobrir aquele espaço, mas o Senhor nos deu esse privilégio, a laje batida, os irmãos acomodados, não choveu, choveu a graça na ministração, na palavra, e muita carne, muito churrasco, coisa boa. Deus abençoe os irmãos, quero agradecer aos irmãos que mantêm as portas abertas. Escute, os irmãos que mantêm essa porta aberta, não quero murmurar do salão, que o salão é uma bênção, mas o aluguel é abençoado também, salgadinho. Mas são vocês. Por fé, gratidão e amor à obra, são os senhores que mantêm essa porta aberta. Luz acesa, sanitários, enfim,
produtos de limpeza, são os senhores. O mérito todo é da igreja, mas nós não fazemos isto para recompensa aqui. Quem quiser a recompensa aqui, vai perder aquela que está lá. Deus abençoe os ofertantes, os dizimistas, os irmãos, jovens e adolescentes precisam também praticar, porque já ensinando as crianças, porque como disse que a obra não vai parar. A obra de Deus, o homem para, mas a igreja de Jesus, ela marcha. Uns desistem, uns abandonam a fé. E eu estou preocupado porque foi Jesus que disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Escute, a valência é que ele disse que não é o amor de todos, né, pastor? Não é o amor de todos que vão esfriar. Tem alguém aquecido nas brasas do Espírito. Tem os remanescentes dele. Vai passar a minha fase, vou sair daqui, vou dar um lugar para outro. Pode ser um desses jovens que possa me pastorear. Mas olha, aprenda direito para fazer direito. Não me pastoreia de qualquer jeito não, viu, Mateus? Ó, já profetizei para o Mateus, hein? Pode ser meu pastor. E eu tenho prazer em obedecer. Tenho prazer em dizer que eu tenho pastores para bater continência. Tenho o meu pastor ministerial, o pastor José Wellington. É um prazer de estar do lado dele, acatar suas ordens. Pastor Duelito Júnior, o meu pastor setorial. Manda e desmanda aí, eu só obedeço. Não tenho dificuldade nenhuma em obedecer. Porque obedecer é melhor do que dizimar, é melhor do que cantar, é melhor do que pregar. A obediência nos levará às mansões celestiais. Então, adolescentes, a chave da vitória é a desobediência, é isso? Obediência. E o conhecimento está na escola dormindo em casa. Não, dominical. Tem gente que pensa que é dormindo em casa. Escola bíblica dominical, tenho feito essas receitas, muitos têm crescido, não serão levados por ventos de doutrina. São muitas doutrinas, muitos caminhos batendo na tua porta e vai pegar você com a sua Bíblia na mão. Você não estuda, você não tem tempo para a Bíblia, você é prisioneiro do smartphone, você não ajoelha mais, você não ora mais, e qualquer vento de doutrina te leva, tudo leva a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Só tem um caminho que leva a Jesus Cristo. O Filho de Deus nos levará aos céus. Ou praticamos ou esfriamos, ou mostramos a nossa identidade, ou influenciamos ou seremos influenciados. Quantas pessoas aí, irmão? Ei, é TikTok, é Twitter, Instagram, influenciando crentes. E Jesus chamou o crente para influenciar ele. E ele se deixando levar. Hoje tem modelo, tem tanta gente, e tira foto de tudo quanto é jeito. E aí tem que abrir aqui, não pode. Em vez de botar roupa para tirar foto, estão tirando roupa para tirar foto. Isso aí não está influenciando ninguém. Está sendo, eu vou falar, Jesus. Nós somos modelos de Jesus, nós não somos modelo do mundo. Ele vem buscar um povo diferente, anda de contramão ao mundo. Todo mundo diz que vai para o céu, tem um fecho de céu, tem céu da boca da onça, tem céu das constelações, tem o sideral, mas existe um céu que Paulo foi, nem quis dizer se era ele, não sei se na carne ou no espírito, um homem foi ao terceiro céu. E viu coisas inefáveis, coisas dessas que eu não posso nem revelar. E por isso ele me pôs um espinho, para que eu não me venha vangloriar. A minha meta, a nossa meta é céu. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Quem vai comigo? Amém. Aleluia, o céu é o nosso limite. Emprega-se forças, não é esse físico seu. Não é esse seu tamanho, emprega-se força para entrar no céu. Então eu vou fazer academia, eu vou ficar forte, que chega lá eu arrombo a porta. Lá não entra. Lá não entra.
Só entra lavado e remido no sangue. Só entra lavado e remido no sangue. Só entra lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Ou fazemos a diferença ou vamos ser igualzinho ao mundo. Viu? Isso é fala de protestantes. Eu creio que ninguém está abominando esta palavra, porque nós estamos num culto litúrgico protestante. O protestante, ele está dizendo, manda mais. Essa palavra é boa. Agora, se foi contigo, pegou alguma coisa, mesmo assim você fala, Jesus, eu recebo, porque o primeiro a ser exortado é o que fala. A primeira alma a ser exortada é a minha. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O inimigo não vai te mandar vigiar. O inimigo vai te dizer que você é o cara. Continua, desse mesmo jeitinho. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo fala, você é pecador, Deus vai te julgar, mas ele tem um advogado. E o nome do advogado é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu saúdo a igreja com amada na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. João, capítulo de número 15, apenas o verso 16, por enquanto, para a nossa meditação. 15, versículo de número 16, que diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Podei-vos assentar, irmãos. Nós vimos aqui, irmãos, o critério. Nós vimos aqui uma palavra, Jesus revelando, numa reunião íntima com seus discípulos, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolheu a nós. E nós vimos que Jesus, e lembrando que Jesus, antes de escolher, Ele chama, aleluias, Ele chama, capacita, escolhe, isso é critério dEle, da maneira que Ele faz. Se nós formos meditarmos, louvado seja Deus, a maneira que Deus chama uma pessoa e quem é que Ele chama e por que chama, nós não vamos conseguir entender. Os critérios divinos é muito diferente dos nossos. Aliás, a nossa lógica humana está de contramão à verdade de Deus. Quando nós pensamos que é de uma forma, Deus está fazendo de outra. Aleluias. Quando nós pensamos que vai ser assim, também não vai. No nosso critério humano, quando nós vamos escolher alguma coisa, nós procuramos avaliar pelos defeitos, pegamos, examinamos criteriosamente, dentro da nossa capacidade, se é uma fruta, se é um objeto, olhamos as qualidades, olhamos tudo e depois nós escolhemos, né? Esse é o critério humano. Mas eu digo para você que Deus chama aquele que ninguém quer. Eu sou testemunha disso, que Deus chama quem não é para ser. Louvado seja Deus. E quero dizer para você que Ele não capacita, aleluias, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os que são chamados. Louvado seja Deus, os que são escolhidos, Ele capacita. Na nossa história, irmãos, Deus colocou no meu coração uma chama ardente para que nós pudéssemos promover algo, para que este grande poder do Evangelho de Jesus Cristo pudesse atravessar muros, pudesse atravessar cercas, pudesse atravessar uma rua. Deus deu som para nós fazermos grandes trabalhos
ao ar livre, 3 dias de cruzada, a 1.000 quilômetros daqui. Deus deu ônibus, deu tudo. Por quê? Esta causa é a mais importante da face da terra. Aleluias, que é o chamado. O chamado é o mais importante da face da terra. E escolhido, louvado seja o nome santo do Senhor. E quem é escolhido, irmão, quem é chamado, conhece a importância desta causa. O quanto é importante esta causa, vale vida. Nós lutamos dia e noite pela vida, para nós sobrevivermos. Aleluias. E Deus promove vida eterna para quem são chamados e escolhidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o privilégio da igreja. Este é o nosso privilégio, irmãos. Nós estamos no lugar de mais conforto espiritual. Aleluias. E temos consciência disso e convicção disso, que esta igreja, se eu perguntar para cada um que subiu nesse púlpito, irá contar, irá dizer das suas convicções, da sua chamada e da chama que tem no coração. Ele quer louvar a Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer fazer algo. Aleluias, por quê? Louvado seja Deus, esta palavra é poderosa. Aleluias. Quantas vezes, irmãos, eu chegava nas ruas, eu via alguém caído nas ruas, moradores de rua. Eu olhava e eu meditava. Se eu tivesse um lugar para pegar esta pessoa, levar ele para um lugar, dar um banho nele, trocar ele de roupa, conversar com ele e falar para ele que eu só tenho uma porta para ele. Só uma. E essa porta se chama Jesus. Nessa trajetória de viagem com a banda Ecos Jerusalém, durante quase 30 anos, 20 e poucos anos, levando o Evangelho de Jesus Cristo, eu queria chegar às almas, e Deus através desse grande projeto de salvação, dessa chamada, que Deus teve comigo e tem com cada um nesta igreja, aleluias, o Senhor me deu o privilégio de abraçar almas, e abraçar, irmãos, quem está caído, que abraçar quem está em pé é mais fácil. O mais difícil é abraçar quem está caído. Louvado seja Deus. De repente, eu fui consagrado no Belenzinho, ao presbitério. De repente, tive outras trajetórias de trabalhos na nossa vida. E no ano de 2009, Deus colocou no meu coração, da minha esposa, da minha família, alugamos uma chácara, e começamos a trazer pessoas da rua, pessoas que queriam. O critério era esse: eu só tenho uma porta para você. Eu não quero levar você, te dar um banho, te dar comida, cortar seu cabelo. Eu não quero só isso. A oportunidade é, se você quer hoje virar a página da sua vida, e escrever uma nova história da sua vida. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração. Começamos esse trabalho perto da minha casa, uma chácara. Eu assumi o aluguel da chácara. No dia que eu assumi o aluguel, que eu cheguei na igreja, algumas das irmãs que integravam o trabalho de missões junto conosco, mandou me dizer: pastor Custódio, a missionária Berenice mandou dizer para o senhor que ela ficou sabendo que o senhor está querendo fazer algum trabalho para tirar as pessoas da rua, para fazer um trabalho social, e ela mandou eu dizer para o senhor, na semana que eu assumi o aluguel da chácara, no próximo domingo que eu fui para o culto, antes de eu descer do carro no estacionamento, essa irmã Isabel disse para mim, a irmã mandou dizer que tem R$350 por mês para doar para o senhor, para esse trabalho. E quanto era o aluguel da chácara? R$350. Era esse o valor. Louvado seja Deus. Irmãos, quem é chamado, aleluias, entende o que Deus quer que você faz. É a fé que faz nós tomarmos atitude. E quem é chamado é pela fé.
Aleluias. O primeiro que brota dentro de uma pessoa quando ele ouve a palavra de Deus é a fé. E é a fé que movimenta ele. E a fé faz com que ele tome atitude. Aleluias. É a fé que conduz ele. Aleluias. A conhecer. E o Espírito Santo começa a testificar. Quando ele toma uma atitude. Aleluias. Quantas vezes eu quis avaliar uma pessoa num período de recuperação de uma pessoa. Eu fiquei 10 anos tomando conta dessa casa como diretor dessa casa. E quem é pastor e diretor dessa casa hoje eu tirei da Cracolândia com os 2 braços quebrados. Na madrugada, nós fazendo um trabalho lá. Ligaram para mim se podia trazer, pode trazer. Aleluias. E hoje ele casou lá, eu fiz o casamento dele. E de muitos outros. Hoje tem pessoas pregando, missionários. Teve pessoas perto desse projeto que planejou em tirar minha vida 3 vezes. E na 3ª vez, aleluias, depois ele contou no testemunho dele que ele percebeu que realmente Jesus era comigo. Aí ele foi para a igreja, se converteu ele e toda a sua família. E hoje ele é missionário e dirige 2 igrejas, 2 trabalhos no Ministério de Interlagos. Quantos outros obreiros, pastores em igrejas, aleluias, louvado seja Deus, que nós tivemos o privilégio de participar da sua chamada. E hoje, nesta noite aqui, pastores, obreiros, nós estamos, irmãos, participando de chamada e escolha da parte de Deus para vidas, para o reino do céu. Louvado seja Deus. E nesta noite, aleluias, o Senhor testifica no meu coração, aleluias, que muitas ainda vai ser chamada através de você, músico, através de você, criança que está sendo, hoje louvando a Deus, e cada um aqui, aleluias, nessa noite. Irmãos, só uma coisa, a escolha é para quem quer, Deus chama, mas a escolha é para quem quer ser escolhido, aleluias. Eu meditando na obra de um profeta Jeremias. O profeta Jeremias brotou uma paixão dentro dele pelas almas. Jeremias brotou uma paixão dentro dele que ele chorava pelos filhos de Judá, os filhos de Israel, para que eles pudessem ser edificados novamente e ser um vaso na mão de Deus. E quantas vezes Deus revelou para Jeremias que ele podia fazer. Ainda mostrou um oleiro moldando um vaso na mão, assim como é os filhos de Israel, assim, aleluia, assim como é o barro na mão do oleiro, é os filhos de Israel, aleluias, nas minhas mãos. E na história, foi feito o vaso dos israelitas? Não foi, porque não quiseram, aleluias. Mas todos quantos foram alcançados, aleluias, louvado seja Deus, pelo poder, aleluias, do grande plano da graça de salvação de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, aleluias, hoje é vaso. Irmãos, aqui é vasos, todos vocês, todos nós, somos vasos, chamados, escolhidos. Deus não faz obra pela metade, aleluias. O que ele faz é completo, o que ele chama, ele completa a obra. Quantas vezes eu entendi que Deus tem uma história, eu acompanhando a história de Davi, eu entendi que Deus não tem um momento para o homem, uma chamada. Ele não chama o homem para um momento, ele chama o homem para uma história. E essa história é completa. Aleluias. Davi, nas suas últimas palavras, eu fui procurar, Davi não conseguia quase nem falar, mas nas suas últimas palavras, lá em Samuel 23, ele diz, aleluias, há um justo, e a esse vós ouvirais, e esse justo será como o sol da manhã ao meio-dia, que ninguém poderia deixar de contemplar. Esse entendi que era Jesus Cristo. As suas últimas palavras, que ele pôde falar, aleluias, olha o privilégio de profetizar sobre o Filho de Deus. E tenha certeza, irmão, o chamado que Deus tem para você é completo. Aleluias. Ele vai te dar todos os privilégios e todas as oportunidades possíveis para que você possa fazer algo por você e por alguém que te ouve. Aleluias. Que fomos chamados para influenciar. O pastor disse aqui, né?
Até eu ensinei há alguns tempos alguém que líder não pode ser influenciado. Líder foi chamado para influenciar. Aleluias. É tanto, irmãos, que quando começamos a fazer isso dentro do nosso chamado, aleluias, louvado seja Deus, Deus começa a nos tomar como uma grande influência, como referência na obra dele, e começa a comover pessoas, e outra, existe mais degraus para que nós possamos chegar, mas o degrau é para baixo. Agora existe um outro estágio acima da influência, que é o estágio da virtude. Aleluias. A virtude. Louvado seja Deus. Pedro, a virtude de Pedro, onde Pedro passava, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Eu costumo, há poucos tempos, estava ensinando, fazendo discipulado com pessoas para o batismo, e Deus colocou no meu coração para lançar um desafio nos últimos dias, para alguém que quisesse ter uma ousadia de viver o sobrenatural de Deus um pouco mais intenso. Aleluias. Louvado seja Deus. Os irmãos entendem perfeitamente o que eu estou falando. Que eu estou falando aqui com o povo de Deus, a igreja de Deus, vaso do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e aquilo eu comecei a, dentro da palavra, conduzir eles a isso. Olha, irmão, Deus não chamou nós para ser espectadores da igreja. Hoje em dia tem igreja aí que são espectadores, que estão nos bancos. Viemos para assistir. Deus nos chamou para participar. Somos parte, somos corpo de Jesus Cristo. Fomos chamados para ser corpo de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, já tiramos pessoas da rua debaixo da ponte do Glicério. Eu digo isso para quem crê. Levando para dentro do projeto, chamar Projeto Novo Caminho. Dentro de 13 dias, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Quando eu ia avaliar uma pessoa, aleluias, estou terminando, quando eu ia avaliar uma pessoa, para ver o que ele já tinha, o que já tinha causado nele, a palavra de Deus, que eu tinha certeza, que Deus já tinha falado comigo há anos, se eu falar da palavra de Deus para esse homem, eu tenho certeza que ele muda de vida. Deus colocou essa convicção no meu coração, quando andava pelas ruas. Quando eu ia avaliar uma pessoa, ele estava muito além daquilo. Quando eu fazia perguntas para deixar ele sem saída, ele chorava e falava, pastor, o senhor tem coragem de me perguntar isso? E chorava. Pastor, eu já senti, o Senhor já estava dentro dele, o Senhor já tinha mudado ele, o Senhor já tinha transformado ele. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra, irmãos, que tem na nossa boca, na sua boca, é poderosa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui para finalizar, nesta noite, aleluias. Segundo os Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, no versículo 7, que diz assim. Primeiro eu vou ler o versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Todos que são chamados, são capacitados, são cheios, aleluia, é esta luz que entra na nossa vida e abre horizontes, que possamos ver como se estivesse olhando de cima para baixo. Irmãos, e quantas pessoas estão sufocadas no mundo, crente, cristão, com conhecimento, e às vezes o mundo está sufocando ele não está conseguindo enxergar um horizonte. Mas uma coisa, aleluias, essa chamada é para que você veja dessa forma. E diz assim, temos porém esse tesouro, olha o que Deus fez, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. É para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus chamou a igreja, vasos, aleluias, mas a glória é para o Senhor, aleluias, é para isso que Ele nos chamou, mas a glória é para Ele. O que está dentro de nós, irmãos, é excelência. Olha o que Deus investiu na nossa vida, são excelência do poder de Deus, que está na nossa vida, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui está o povo mais especial
da face da terra. Malaquias escreveu que nós seríamos o particular tesouro de Deus. Para encerrarmos, o particular, irmãos. Você já pensou, se eu fosse ser o particular tesouro de alguém que tem pouco, talvez seria uma coisa de pouco valor. Mas ser um particular tesouro daquele que é dono de todas as coisas. Isso é privilégio, irmãos, para cristão, para chamados. Aleluias, nós temos muito mais valor, aleluias, do que aquilo que o mundo não vê, do que aquilo que às vezes nós possamos imaginar. Aleluia, somos especial. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa noite, ore por nós. Aleluia, temos uma trajetória ainda, louvado seja Deus. Deus nos deu várias etapas na nossa vida de trabalhos, de estratégias, né? Mas os de janeiro passaram muito para nós, né? Que Deus abençoe a todos. Pastor, desculpe, né? O tempo que levamos, nem medi o relógio, mas a hora, os minutos, mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos recebem esta palavra? O pastor Custódio pode voltar aqui? Quando? Amanhã já. É bem-vindo, não é de fala estranha, é a nossa fala. O senhor é bem-vindo aqui sempre, sempre, sempre.